De acordo com o ranking da Organização Mundial da Saúde, o Brasil está liderando o número de casos de dengue em todo o mundo. Esse levantamento aponta que o país é responsável por cerca de 82% dos casos prováveis registrados no planeta só esse ano. E para entender melhor esse cenário, a gente conversa agora com o Marcelo Otsuka, que é vice-presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Marcelo, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Marcelo, a estimativa da OMS é que o mundo inteiro contabilize nesse momento mais de 7 milhões e 600 mil casos suspeitos de dengue. Isso os casos que ainda estão sendo analisados não confirmados, né? Mais de 3.600 mortes. Se a gente levar em consideração que muitos países não têm ainda métodos de diagnóstico da doença, a gente pode presumir que o impacto verdadeiro da dengue no mundo seja subestimado ainda e que o número de casos, na verdade, ele possa ser muito maior do que esse? Sim, na verdade, nós com certeza temos um número de casos bem maior do que esse, mas nós temos vários casos que são possíveis e eles estão em análise. Futuramente nós teremos o resultado final, se foi ou não dengue. A OMS, ela fala nesse documento, o mesmo documento que traz aí esse impacto da doença no Brasil, ela fala que para combater a dengue é preciso uma vigilância robusta de dengue em tempo real em resposta a esse aumento de casos da doença. De que forma que isso poderia ser feito? Nós perdemos muito tempo em relação ao período da pandemia para cá, quanto à investigação, quanto a termos não só a possibilidade de realizar os exames, alguns lugares têm a possibilidade de fazer o exame adequadamente aqui no Brasil, por exemplo, como também nos cuidados de orientação à população, quanto a evitar os criadores do inseto, quanto à proteção, eventualmente usar os repelentes, e agora com a possibilidade da vacina. A vacina é uma grande chance que nós temos para evitar a doença e nós temos que ter mais vacinas, nós temos que ter uma melhor proposta de vacinação, porque só de 10 a 14 anos nós não vamos pegar nenhum por cento da população. Também uma orientação maior da população sobre a importância da imunização contra a dengue, que a gente viu que além de um público restrito, a procura pela vacina também foi muito baixa, né? A gente vê muita gente que teve dengue e que se arrependeu brutalmente de não ter feito a vacina. No caso, as crianças e os adolescentes, né? Nós cansamos de ver essa situação. Nós tivemos, inclusive, vários óbitos entre adolescentes que poderiam ter sido vacinados e não foram. Então, cabe a gente entender que é uma doença que é potencialmente grave e que, se não for grave, promove internação e promove uma série de problemas para esses, não só adolescentes, mas os adultos, os idosos e as crianças. Então, a gente precisa incentivar a vacinação e isso não tem sido feito de uma maneira adequada em todo o Brasil, em todas as mídias, de todas as maneiras possíveis, como, pelo contrário, as fake news têm sido feitas. Marcelo, a gente sabe que para toda doença, falar num diagnóstico o quanto antes é sempre muito importante para que a pessoa sofra menos com aquela doença, para aumentar as chances e o tempo de resposta à doença, né? A chance de cura também. No caso da dengue, e com o momento que a gente está vivendo, com várias viroses aí em circulação, a gente sente que as pessoas às vezes se confundem um pouco com os sintomas, né? Quais são os sintomas principais da dengue? Em especial, quais sintomas diferenciam a dengue das outras doenças que estão circulando nesse momento? E quando a pessoa deve procurar um hospital? A dengue ela tem um pequeno problema, digamos que um grande problema. Ela começa com aquele quadro febril, com as dores no corpo, as dores são muito importantes, ela não dá quadro respiratório, tá? Isso tem que ficar muito claro, mas é possível você ter a dengue e uma outra infecção respiratória, nesse momento que nós temos uma circulação de um monte de vírus. Isso pode acontecer, nós tivemos casos assim. Mas, de uma forma geral, quando a gente pensa na dengue, a dengue não dá quadro respiratório. O problema vem
quando a gente começa a ter uma redução da febre, que a gente fala de defervescência da febre, e você pode ter uma piora clínica nesse momento, com mais dor, inclusive com os quadros de desidratação mais grave. Então, a orientação é, na hora que se confirma o diagnóstico da dengue, não é porque está resolvendo a febre que a gente simplesmente vai deixar bobear, digamos assim, porque a dor pode retornar e o quadro grave pode acontecer nesse momento. A gente ainda tem muita falha na orientação e no reconhecimento da dengue, principalmente em crianças. Muitos pediatras, eles não sabem como é a dengue, não conhecem, não conseguem perceber a dengue no momento oportuno. E talvez esse seja um grande problema, porque nós temos circulação de dengue em locais que antes nós não tínhamos com tanta frequência, como por exemplo no sul. É justamente esse ponto que eu queria tocar com você. Os casos mais graves da doença, geralmente eles estão relacionados a uma demora para ter o diagnóstico da doença ou não necessariamente? Não necessariamente. São vários fatores que influenciam. A gente não pode esquecer os extremos da idade, tanto crianças muito pequenas como idosos têm uma maior chance de quadros graves. E a gente não pode esquecer daqueles indivíduos que têm alguma comorbidade, que têm alguma doença de base, quer seja problemas cardíacos, quer seja problemas pulmonares, renais, eventualmente doenças imunossupressoras, como câncer. E nessas situações, a chance da gente ter um quadro mais grave é muito mais importante. Então, existem várias características individuais que possibilitam ter um quadro mais grave. E a gente também não pode esquecer que ter tido dengue previamente também é uma chance de você ter um quadro mais grave num segundo episódio de dengue. Não no terceiro, mas no segundo episódio pode sim ter um quadro mais grave. A gente está trazendo aqui muita situação do Brasil. Esse ano a Europa, por exemplo, não registrou nenhum caso de dengue. Por outro lado, os países americanos vêm registrando aí um aumento do número de casos já nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Aqui na região das Américas, o número registrado esse ano até agora já é 3 vezes maior do que registrado no ano passado, por exemplo. Isso indica uma aceleração da doença e indica também um risco dela se espalhar em nível global? O inseto, ele precisa de algumas condições propícias para poder se desenvolver, para poder se multiplicar, que incluem umidade, e nós temos tido uma umidade maior, principalmente aqui no Brasil, e uma temperatura adequada para isso, que geralmente a gente fala em torno de 25 a 30 graus, uma média de 27 graus, como a temperatura melhor para o inseto se replicar. A gente tem que lembrar que o vírus da dengue, ele precisa do inseto para poder se multiplicar e para poder disseminar a doença entre os indivíduos em geral. Então, quando a gente juntou esse calor que nós tivemos e a umidade, nós favorecemos muito a replicação do inseto e, consequentemente, a disseminação do vírus para toda a população. Não é uma situação que a gente vê muito em diversos países do mundo, mas com essas mudanças climáticas isso pode acontecer. Por exemplo, no sul da Europa, nós começamos a ter alguns relatos no passado recente, né? A região das Américas e inclusive Estados Unidos, isso pode começar a acontecer por conta dessas mudanças climáticas que nós temos tido. Marcelo, com tudo que a gente está acompanhando no Rio Grande do Sul, com tantas cidades sofrendo há tantas semanas já com inundações, o risco também de aumentarem os casos de dengue também é muito grande, né? Nesse momento, não, porque agora que começa a diminuir a temperatura, também começa a diminuir a replicação do inseto. Então, nós tendemos a ter menor número. A gente espera, pelo menos, que isso aconteça por conta da temperatura que tem diminuído. Os outros problemas, sim, muitas doenças, como leptospirose, é um problema sério que nós temos visto na região, mas dengue, a tendência é que comece a diminuir de uma forma geral nos estados do sul e sudeste.
Você falou sobre essa queda na temperatura nesse momento. A gente acompanhou esse avanço da dengue no Brasil. Aí, pelo menos 10 estados e o Distrito Federal chegaram a decretar estado de emergência por causa da doença. Mas desde o meio do mês de maio para cá, todos esses estados do país, eles estão numa tendência de queda do número de casos, né? Esse é um padrão já esperado para essa época do ano ou também é resultado das ações de combate? Nós tivemos poucas ações de combate, poucas ações efetivas de combate. Na verdade, era de se esperar mesmo que nós tivéssemos essa queda no número de casos por conta da temperatura, por conta dessas mudanças que diminuem a replicação do inseto. Mas isso não significa que o ano que vem nós não tenhamos problemas de novo. Se a gente tiver essas condições climáticas, a tendência é que a gente tenha um número de casos exagerados. Então, nós não podemos relaxar, nós não podemos deixar de ter a vacina. Não é porque nós estamos diminuindo os casos que nós não possamos ir atrás da vacinação. Ela deve ser realizada e num futuro próximo, né? E a gente também não pode negligenciar as medidas de controle da replicação dos insetos, os cuidados, principalmente dentro de casa. A gente sabe que 80% das vezes o inseto está se replicando, está se procriando dentro da nossa casa. Então, tendo os cuidados, cada um de nós precisa ter os cuidados necessários para impedir que isso aconteça. Não dá para esperar ser surpreendido novamente no ano que vem, né, Marcelo? É preciso aprender com o cenário que a gente viu esse ano para que a gente não tenha novamente uma disparada no número de casos, né? Quero te agradecer, viu, pela participação. Muito obrigada e uma ótima tarde para você. Obrigado, é sempre um prazer estar com você e obrigado pelo convite de novo. Prazer é nosso, uma ótima tarde para você.